Livros Universo em Desencanto, quarto fascículo da réplica, página 20. O julgamento da vida em confusão. As histórias do mundo sempre foram muito complicadas, porque ninguém nunca soube o certo, e por isso, as versões filosóficas e científicas são todas diferentes umas das outras. Então, um diz: o mundo sempre foi assim. Outro já diz diferente, e outros mais diferentes. Uma infinidade de versões da formação do mundo, todas diferentes umas das outras. Então, criaram este engodo científico e misterioso, por ninguém saber dizer a verdadeira origem do mundo e da humanidade. Então, todo esse conteúdo científico que formaram só serviu para espalhar a confusão entre todos, e por isso, todos viviam confusos com tudo. A confusão se generalizou de tal forma que concorreu para o desequilíbrio de um modo geral, e daí a multiplicação dos desentendimentos e do sofrimento de um modo geral, fazendo assim com que todos se dividissem dentro dessas divisões, reinando o desequilíbrio, por cada qual ter seus pontos de vista diferentes uns dos outros, cada qual encarando as coisas diferentes uns dos outros, tinham mesmo, desta forma, que todos viverem desentendidos. Então, se entendendo hoje, amanhã já não estão, e por isso, já de muito vivem procurando a paz e ninguém tem paz. Vivem procurando a felicidade e ninguém é feliz. Vivem procurando o bem e tudo de mal a pior, e as lutas sem cessar, lutando sempre até não mais aguentar. Se tornou a vida um inferno em vida, todos se arrastando para viver, à procura do certo e sempre por encontrar, porque nunca existiu coisa alguma certa. Hoje parece ser certo, amanhã já não é. Hoje está certo assim, amanhã já não está. Hoje o certo é de uma forma, amanhã já é de outra, e daí a confusão reinante, por ninguém conhecer o certo. Por ninguém conhecer o certo é que vivem na incerteza de tudo, na incerteza do dia de amanhã, na incerteza dos dias vindouros. A incerteza apoderou-se de todos por ninguém conhecer o certo, e por assim ser, vivem agonizando sempre. Hoje olham para a vida e dizem: é verdade. As aparências e as ilusões cegaram todos, de uma tal maneira que ninguém dá conta da sua grande cegueira por admitir a ilusão como verdade. Ilusão é mentira, e admitem a mentira como verdade, vivendo todos enganados, todos errados e julgando estarem certos, e o sofrimento provando a todos que não estão certos. Se estivessem certos, não sofreriam, mas é a mania de todos os iludidos dizer: ah, eu estou certo. Todos dizem que estão certos e o sofrimento provando que ninguém está certo, porque todos sofrem, uns mais, outros menos, e outros que já não resistem mais. Tudo isso por esse acúmulo de versões materialistas, todas diferentes umas das outras, que é a causa desse controle universal, de cada qual com as suas versões diferentes umas das outras. Então, causou a confusão entre todos, e generalizou-se a convulsão dos desentendimentos de um modo geral, e daí surgiu cada qual com a sua maneira de pensar, daí gerando os desentendimentos, por todos pensarem diferente uns dos outros, e desta forma não podiam ter sossego, nem muito menos paz. Então, daí nascendo os gananciosos, os ambiciosos, os golpistas, a traição, a falsidade, a hipocrisia, a prosa, a vaidade, e daí a destruição da humanidade, até chegarem ao ponto que chegaram de todos viverem com medo dia e noite, de todos viverem com medo uns dos outros. A humanidade chegando a esse ponto crítico na vida por viverem todos sobressaltados, e com todos esses males terríveis que estão passando ainda têm coragem de dizer que sabem. Se soubessem, não chegariam a este ponto crítico da vida, sendo essa situação universal. Ninguém tem sossego, ninguém tem paz, ninguém tem garantia. É salve-se quem puder. Chegaram a este ponto crítico da vida que derrotou todas as tábuas de valores. Então,
Toda essa situação calamitosa prova que ninguém sabe nada. Se soubessem, não chegariam numa situação dessas. Essa situação provou a nulidade de todo o saber existente no mundo, a derrota e o fracasso total do ser humano. Todos enganados, todos perdidos, e por isso está aí essa situação universal de salve-se quem puder. O derrotismo de tudo, o fracasso de tudo, e a humanidade olhando uns para os outros e dizendo: não temos mais com quem contar, não temos mais onde nos agarrar. Porque está aí a situação de salve-se quem puder. Então, contar com quem? Se agarrar com quem? Com ninguém, com coisa alguma. Então, a situação provou o fracasso de tudo e a derrota de tudo, de pensar em ser o que nunca foram. A humanidade toda às tontas, de um modo geral, e o brilho de todos é o sofrimento, porque todos sofrem, cada qual à sua maneira, de sua forma e do seu jeito. Não há quem não sofra. Então, o que adiantou e o que adianta essa sabedoria, o saber da humanidade? Não adianta nada. Mas muitos iludidos e sonhadores ainda ficam pregando a desventura e vendo na mesma hora que estão perdendo tempo, que são os fracassados, que ninguém acredita mais em ninguém. Diante da situação deplorável do mundo, todos desconfiam de tudo, até de si mesmo. Ninguém tem mais confiança em ninguém. Que belo saber, somente para sofrer. E assim, a vida chegou a este ponto doloroso, porque toda a formação foi tirada da imaginação, criando imagens, formando imagens, coisas imaginárias. E assim, formaram esse conteúdo todo imaginário, misterioso, enigmático, imaginando: assim é que vai dar certo. O outro imaginando: assim é que vai dar certo. Então todo este conteúdo imaginário levou toda a humanidade a esse estado de calamidade. Calamidade física, moral, financeira e intelectual. O que valeu o intelecto? Nada. Porque o intelecto sofre igual aos demais, ou muito mais ainda, por ver a derrota de tudo. Página 25. A matéria é um ser em transmutação. Tinha mesmo que acontecer tudo isso, por serem histórias e contos e lendas fundamentadas em nada, sem base e sem lógica. Então tinha que, com o tempo, ter grosso embaraço, porque quem vai mal, vive mal e acaba mal. Contos e histórias, lendas filosóficas sem princípio e sem fim, e onde não é encontrado princípio e fim, não se justifica coisa alguma, e por não se justificar coisa alguma, os embaraços se multiplicam, e daí gerando o tumulto e todos à procura de um rumo certo, para sair do tumulto e das incertezas. Onde existem incertezas, não existem verdades, que aparências não são verdades. A causa do desmoronamento do feudalismo, dos reinados, dos imperadores e de outros regimes antes destes, por estarem baseados no nada, acabando tudo em nada, e de forma, esta grande epopeia de mudanças, que de muitos séculos vem assim, tudo a título de endireitar, de melhorar, e tudo sempre se multiplicando, de pior para pior. Onde existe a verdade, existem as mudanças, porque não existem duas verdades. A verdade é uma só, é racional. A razão básica da vida e do mundo da matéria em decomposição. Mas foram se basear na matéria. A matéria é um ser em decomposição e de transmutação, que são as mudanças, e na matéria não podiam solidificar coisa alguma, porque é um ser em decomposição e transmutação, e por se basearem na matéria, é que tudo veio mudando e se transformando de uma maneira tal, até que chegasse ao auge da descrença total de tudo e da matéria. Se na matéria estivesse o acerto de tudo, já todos viveriam certos, porque a matéria progrediu demais, passou a destruir os causadores do seu progresso. A poluição, os gases venenosos e uma infinidade de modos e meios para a destruição da humanidade. Então, progrediram demais, progrediram mal e começaram a ser vítimas dele. Tudo isso porque julgavam que com o progresso da matéria iam encontrar a solução do bem, da paz e da felicidade de todos,
mas tudo isso somente na imaginação. E hoje, vendo o quanto plantaram o mal com o progresso material, as ruínas imperando e o dilúvio de sofrimento. E daí o descontentamento geral. Todos vivendo descontentes, todos passando pelos seus transes de amarguras, todos vivendo sem sossego, a maioria desanimada de tudo, vivendo só porque tem vida, mas completamente desiludidos da vida, dizendo: é verdade. O que adianta lutar tanto para tudo acabar em nada? A vida se tornou um pesadelo, cheia de sonhos, de ilusão, de ótica. Tudo isto e outras coisas mais, derivado dos contos, dos castelos, da riqueza do nada, que tudo acaba em nada, como dizia o outro, a falsa riqueza. Por que a falsa riqueza? Porque a vida é falsa, se perde de um momento para o outro, sem esperar, e assim fazendo o seu julgamento da vida, da matéria, e encontrando a nulidade de tudo e dizendo: onde está a verdade? Onde é que se pode encontrar a verdade? Qual é o dia que chegará a verdade? Porque tudo isto é um sonho de olhos abertos, de quem está sonhando com os olhos abertos. E torna a replicar: chegará o dia de tudo isto ter uma explicação, quando a verdade chegar, porque é doloroso viver de sonhos, de aventuras e ilusões. Assim, a humanidade nunca pôde ter sossego. Assim, a humanidade nunca pôde ter paz. Assim, a humanidade multiplicou o seu sofrimento. Ainda mais, dizendo: onde vamos parar de maneira, se cada vez todos se compreendem menos, até chegarem num ponto de ninguém se entender? Onde vamos parar? Tudo isto porque se basearam somente na matéria. As histórias, os contos, todos, cada qual filosofando a seu modo, e assim todos sentindo que estão a caminho de um abismo e dizendo: onde vamos parar desta forma, com os males se multiplicando progressivamente? Onde vamos parar? E assim a humanidade inteira preocupada com a situação universal e dizendo: tudo o que parece bem cheira mal. Tudo isto por não existir uma base ilógica com princípio e fim da formação que criaram, se basearam na matéria. Matéria é um ser em transmutação, um ser em transformação, um ser em degeneração, se baseando assim em um ser que está em ruínas. O resultado foi multiplicar as ruínas de tudo, ao ponto de chegar e dizer: o mundo não tem mais conserto. Quanto mais procuramos consertar, tudo se multiplicando desastrosamente para pior. Não há mais quem conserte esse mundo. E assim vivendo e desesperançados por reconhecerem que se multiplicam as ruínas da vida, então exclamam: isto não há mais quem conserte. O mundo está em ruínas. E por isso o sofrimento se multiplica.